Se liga nesse ritmo, se liga nesse som, se liga nesse beat, sinta a emoção de viver numa cidade com um povo agitado, onde não existe ninguém que ainda esteja parado. Veja bem se não é bom demais. Várias manchetes saindo em todos os jornais. Eles querem dizer pra você que o movimento hip hop chegou pra ficar de vez. E essa é a verdade nua e crua desse verdadeiro movimento de rua. Então, meu nome é Denis, tenho 46 anos. Meu nome é Mike Belarmino da Silva, popularmente conhecido como Bira do Break. Meu nome é Rodrigo, é mais conhecido aí como Zangief. Eu sou o Pedro Oliveira, conhecido também como Pedrinho. Nasci na Bahia, uma cidade chamada Poções. Bom, eu sou o João Paulo, conhecido na infância como Paulinho, né? Eu sou do Pernambuco e a gente veio pra cá nos anos 90. Eu cresci no Jardim do Campo, hoje está dentro do Lajeado, né? Bairro periférico de Guaianazes, que eu fui criado nos anos 80 e 90. E as brincadeiras eram diversas, né? Primeiramente o futebol, né? Que era popular pra caramba. Polícia e ladrão, mãe da mula. Uma infância muito escassa, né? A gente não tinha a tecnologia que nem tem hoje, né? Videogame era muito difícil. Então a gente ocupava a rua, a gente brincava aí de esconde-esconde, pega-pega. E aí na Vila Solange praticamente a gente, era rua de barro, rua de terra, a gente brincava de pipa, brincava de polícia e ladrão. E às vezes a gente ia também para as pedreiras para poder tomar banho, que ainda tinha uma época que tinha água limpa, né? A comunidade inteira era nosso quintal, a gente brincou muito tempo dessa época. No finalzinho dos anos 80 eu vim morar no Jardim Bandeirantes. Era muito mais próximo dos vizinhos, muito mais próximo da molecada ali na rua. Nesse período a gente tinha muito espaços vazios, né? Campo de futebol, de várzea, terrenos baldios, né? Então eram esses espaços que a gente criava as brincadeiras. Tudo se iniciou, nos anos de 1990, plantando bananeira na rua de terra em casa. Aí ia pro campinho, tentava fazer uma estrelinha com as mãos. Lá nós tínhamos um colchão d'água que nós, sempre que podíamos, a gente ia lá para tentar aprender um gato para trás, uma cama de gato que nós chamávamos na época de suicida. Eu era louco para aprender. Esse fenômeno dos saltos mortais, ele foi assim uma fusão, né? Saiu ali do breakdance, né? Que de origem americana, e foi uma febre, né? Ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, até 2000 e alguma coisa aí, era um esporte bem difícil, né? Só que era um esporte que não era assistido por nenhuma federação. Eu sempre gostei muito de rap, de música black. Talvez ali foi uma forma ali de assimilar uma explosão do som com movimentos, né? E por ser movimentos assim muito difíceis, né? Era a parte de ali, o cara é adolescente, ele sempre pensa em se destacar alguma coisa, né? É praticamente uma cultura, né? Os trens que vêm da zona leste da Grande São Paulo para o centro da cidade ficam tão cheios entre as 6 e as 8 da manhã que as portas dos vagões nem se fecham. Todo dia maior sacrifício de ir na porta, maior arriscada cair. Vem nego jogando, fumando maconha, cheirando cola. Assalto, tiroteio e meio monte de coisa. Como é que o senhor aguenta tudo isso? Fazer o quê, né? Tem jeito, tem outra condição. Quem era um pouco mais velho ali, de 5 anos mais velho, já saía pros rolês, né? Então os caras já iam pro centro de São Paulo, eu não ia, né, ainda.
Então os caras já sabiam o que estava acontecendo lá. Então o break já estava ali com a galera. Então foi quando eu conheci muita gente do break, né? O Paulinho Paiacan, o finado Rolinha, o Márcio também fazia, Peter, tinha uma galera, a Diana foi quem me ensinou Mortal, né? Diana é uma mina muito foda, assim, que ela fazia Mortal e ela ensinou muita gente. E aí, como eu era pivete naquela época, ela ensinou Mortal pra gente. Então a gente tem essa cultura enraizada assim desde pivete, né? Desde os 10 anos ali em diante, a gente convivia com a galera, que a gente jogava futebol e dentro dessa ideia do futebol a gente também treinava saltos mortais. Então todo mundo fazia mortal, desde os pequenos, as mulheres faziam mortal, até um cara acima do peso fazia mortal, que era o Bola. O Bola, ele tinha mais de 100 quilos, ele fazia salto mortal, e era muito louco. A gente era pivete, que ele ficava impressionado. Então o bairro ele era muito rico com isso daí. A gente não entendia que aquilo era, sei lá, uma cultura que veio de fora, assim. A gente entendia que todo mundo fazia aquilo. Na terra, uma volta sem ralar, com abertura zero. E aí eu vi depois ele fazendo o chuli. Nossa, eu falei, não quero aprender. Foi aí que eu falei, eu vou aprender. Eles andavam em 3, era hoje que é mestre de capoeira, o mestre Boca de capoeira, o Break, que é o Marquinhos, né? E na época também tinha o Van Damme, que era o Bolacha, a abertura mais que zero também. Então eles eram praticamente já um trio ali, que só andavam os 3 juntos fazendo break, cara, no campinho perto da minha casa. E eu sempre ia lá ver, cara, falava, meu, eu quero aprender, me ensina. Não, sai daqui, não vai te ensinar não. Quando eles saíam, eu ia tentar. Eu falei, ó, vocês não querem me ensinar, mas você pode ter certeza, eu vou treinar, leve o tempo que for. A palavra tem poder e isso aconteceu. O Mortal ele vai surgir ali como, a meu ver, ali como um resgate, né, para essa juventude. Ele vai pipocar também nas quebradas, né? Começa a surgir espontaneamente, de forma orgânica, vai aparecendo esse movimento e todo mundo vai ali que é jovem vai se ocupando desse movimento porque não tinha outra opção, né? E a gente achou interessante, falou, nossa, que legal, a galera do Mortal, a princípio a gente ficou com medo, né, de saltar, de se machucar. Cada vez mais vinha mais gente treinando, porque a rua de cima falava pra rua de baixo, e enfim, acabava se encontrando. Então ali a gente batia um papo, falava sobre a vida, né, falava sobre os desejos, falava sobre os rolês, e a galera passava saltando. Enquanto um tava saltando, o outro a gente tava batendo papo. Então eu gostava muito do papo, né, nunca fui muito de saltar, mas eu gostava muito de ficar ali no meio, porque era se sentir pertencente àquela galera que estava fazendo aquele movimento e eu estava ali trocando ideia. Quando eu iniciei, tinha no Aurora, no bairro aqui de Guanás, tinha um local lá chamado Taboa, que era mato em cima do barro, formava um colchão d'água. E o pessoal procurava muito depósito de areia também. Só que na época os donos não gostavam, não facilitavam muito, né, meu? E às vezes a gente tinha que sair correndo do areião, porque o dono chegava lá, a gente todo molequinho, né? Às vezes ficava com medo e vazava, né? E depois o pessoal, não sei quem trouxe a ideia, né? Igual eu falei pra você, cada bairro, o cara ia lá e via uma coisa, nada se cria, tudo se copia, né? Olha, eu vi um cara fazendo um pó de serra. A gente passou aí nessas fábricas de madeira, arrumar saco de estopa lá, de farinha. Muitas vezes vinha no carrinho de mão, nas costas, e começamos a fazer as serragens, né? Aí cada bairro aqui, eu acho que tinha um pó de serra, mas aí o pó de serra também já era para um cara que já tinha um pouco de noção, né? Areião, colchão d'água e depois veio surgir os pó de serra. É aquele pó da madeira mesmo, você vai numa serralheria, né, na madeireira, o que para eles seria sujeira, para nós virou instrumento de poder fazer o nosso local apropriado para não se machucar nos treinamentos de saltos mortais. O colchão d'água era 1 grama, era tipo como se fosse um brejo mesmo, que amortecia os saltos, então você podia cair de cara que não ia machucar. Mas a galera que treinava, assim, eles eram muito corajosos, assim. Às vezes no baile, tudo escuro, o cara fazia um mortal, você nem via direito, você só via o cara voando e caindo em pé, você falava, caramba, o que o cara fez aquilo ali e tal.
Então essa coisa de impressionar alguém, então chamava muita atenção. E a gente queria impressionar as garotas da época, né? Então a gente, na época de escola, a gente queria fazer aquilo porque, chamava muita atenção. Você tinha ali o pessoal naquele primeiro momento que fazia, que chamava de chão, né? Aquele pessoal que fazia os movimentos como o moinho, o flare, e aquele pessoal que fazia o alto, né? Que eram os saltos mortais. Então você tinha ainda aquela rincha. Depois, mais pra frente, vai se juntar, virando um elemento aí do hip hop, né? Mas a gente tinha essa questão, e eu participava ativamente, assim, de perder 8 horas, né? 5 horas, 8 horas treinando, porque a mãe no trabalho, né? Na correria, a gente não tinha outra forma para se divertir. A gente ia em outras quebradas, e aí às vezes tinha alguém que era melhor, a gente pegava aquele movimento e tentava aprimorar, né, se arriscando muitas das vezes. Você pensar, a gente tinha a ausência total do Estado. Nesse período a gente não tinha nem saneamento básico, né? O esgoto era colhido através de fossas que eram construídas nos quintais. As ruas, as maiorias das ruas aí era sem asfaltos, né? Era ali que acontecia também o jogo de futebol. No início os mortais vão acontecer na própria rua, porque você tem ali essa ausência, e nesse período é extremamente violento, né? Então a gente pensa aí no momento que a sociedade, né? Você não tinha a falta do Estado, a sociedade meio que resolvia as suas questões através daquela lei do mais forte, né? Então isso era bem latente, né? naquele momento, e a gente vivia isso como banal, natural, né? Comum, né? E a arte, eu acho que ela entra para mediar isso, né? Você vê, por exemplo, na escola, quem sabia tocar violão, cavaco, se destacava por uma coisa, quem sabia fazer uma dança se destacava por outra, e o mortal se destacava também, né? Hip hop, esse é o movimento. Hip hop, esse é o movimento. Venha dançar no Lago São Bento. Hip hop, esse é o movimento de atitude e pensamento. Hip hop, esse é o movimento. Mostre que você tem talento. Hip hop, esse é o movimento. Juventude, sentimento. Hip hop, esse é o movimento. Gosto de cantar, dançar, amar. O meu rap está no ar. E quem gosta, sabe apreciar. E a música lhe transmitirá a paz e não a guerra, então. Festival São Bento 93, né? Então essa galera que treinava mortal, eles iam muito para São Bento. E na São Bento era o encontro estadual, assim, todo mundo de várias quebradas se reuniam ali para São Bento. Eu não cheguei para São Bento porque eu tinha medo de pegar o trem e ir para lá, né? O pivetão. Mas eu só fui quando eu tava acabando já, e tava indo para São João, foi quando eu ouvi o break lá. Mas o break, ele já tinha saltos mortais por conta dessa ligação com a capoeira, né, tal. Mas os mortais mais difíceis de se fazer na dança eram feitos primeiro em serragem e barro, né, para você aprender. Então o parafuso, por exemplo, né, que é um mortal muito conhecido das quebradas, é o parafuso chutado. Eu só fui ver esse mortal na batalha do ano de 98, que é uma batalha mundial, né, que era um b-boy conhecido da época, que era o Keimel. Keimel, ele chuta um parafuso, mas era 98 ali. Então aqui no Brasil, em 95, a galera já estava chutando esse mortal. Então ele nesse campeonato, ele faz um chutado para frente que ele cai em pé, né? Mas em 94 aqui já estava fazendo esse mortal. Então os caras estavam muito à frente assim dos b-boys lá de fora, né? Mas tinha uma certa treta assim com a galera, porque o pessoal que treinava no barro chegava com o pé todo sujo, né? Chegava com tênis sujo de barro, porque tinha acabado de treinar e ia lançar na São Bento. E aí a galera era apelidada de pé de barro, né? Porque vinha com o pé sujo de barro e acabava sujando o chão. Então teve muita treta dessa época, né? De apelidar a galera que era dos powers, dos mortais, como pé de barro. Tem uma particularidade, que todo mundo conheceu uma loja de roupa no Brás que vendia as roupas mais baratas, que é a Outlet da Adidas no Brás. A gente conhece ela desde os anos 90 do começo, sabia? Que lá era a única que vendia aquela da Adidas com as 3 listras.
E era barato, então todo mundo, b-boy, todo mundo ia pra lá. Comprava tênis, o Nike Street para treino, que era lá, os Nike'inho, e agasalho da Adidas só vendia ali. Essa loja é conhecida pra galera hoje, mas quem era da dança já ia lá faz tempo, mano. Só que como já tinha muita gente que era bom nível, eu consegui chegar ali num nível razoável em pouco tempo, tipo 1 ano, e eu era bem corajoso. Nos saltos, pelo que eu entendia, o intelectual fazia bastante diferença, porque tinha às vezes um cara que tinha tudo a seu favor, era alongado, já vinha da capoeira, só que ele não conseguia às vezes chegar num cara, tipo eu, por exemplo, que era um cara duro, só que eu tinha facilidade e tinha coragem, era um cara corajoso. Só que eu assimilava bem o que eu via. Eu via um cara saltando, eu olhava e falava, puta, eu ficava olhando cada detalhe, eu era bem observador. Ele fez assim, assim, aí depois eu conseguia projetar aquele salto. Assim, eu treinava porque eu já vi alguns caras que eram o topo, né? Eu vou desbancar aquele cara, que aí depois surgiram as rivalidades, né? Tinham as bancas que já eram mais antigas, que eram voltadas para o Power Move, movimento de chão, que depois associaram o Mortal também. Mas a rivalidade mesmo era cada um querendo levar o nome do seu bairro, da sua vila. E às vezes as pessoas criavam assim, você fala em banca, eles criavam assim, aquele parceiro que cresceu com você, aqueles parceiros que se associaram ali na prática dos saltos, eram tidos como uma banca. O cara era de outro bairro, outro município, e ter amizade com um cara que era muito bom aqui, os caras acabavam fazendo uma banca, né? Mas eu nunca fui muito de equipe, eu gostava de ser lobo solitário. E aí o Denis foi a revelação, cara, daqui da Zona Leste. O nome mais forte de saltos era o Denis de Guaianazes. E eu presenciei isso por muito tempo, Quando foi assim, depois de todo o processo de treinamento que eu treinei por muitos anos, demorou. Até aprender os moinhos, todo tipo de moinho americano, trocado, de mão no saco, o flare, bananeira para um lado, travar, voltar para o outro, levou um tempo. O meu grupo de dança de rua foi o maior grupo de break da cidade. Eram os The Breakers, os quebradores, aonde a gente ia para rachar. Todo final de semana, naquela época, nós tínhamos o Grand Prix, que era o ponte da juventude, e dançar, né? Danceteria. Dançava e lá, aqueles que já sabiam fazer as manobras de break e os saltos, dominavam. No baile. E virava um ponto de racha também, porque vinha gente de Guaianazes, né? É aí que veio o Nego Break, os caras lá da 27, Denis de Guaianazes, entendeu? Sandro, irmão do Denis, que era melhor que o próprio Denis, que eu pessoalmente fui no Areião treinar com eles e vi, cara. Falei, meu Deus, mas ele nem treina tanto, ele tem um dom de Deus. Tinha o Grand Prix naquela época, tinha Newton Tom, Rosado, Projeto Radial. Pequenos bailes, né? Todo mundo estava montando baile nessa época aí, né? Aqui, ó, dos bailes que eu lembro. O primeiro baile que eu fui foi a Danis, quando já estava acabando. O pessoal que veio antes conhecia muito melhor, né? Que foi a primeira vez que eu fui no baile foi em 94, que foi na Danis, numa matinê. A Sucata Tropical, que ele era um baile voltado para lambada na época, e depois com o fenômeno do rap, do black e música eletrônica também, ele virou um baile black. Eu lembro que tinha o Nova Onda, que era no Curuçá. Sucata Tropical era na Capitão Pucci, na rotatória da Capitão Pucci, do lado de onde tem um açougue agora. Tinha o Guaianão Danças, que era, acho que ali é a estrada do Lajeado Velho, onde tem a Casas Bahia, lá no sentido Dom Jonelli ali. Tinha um outro baile chamado Aroeira,
E tinha os bailes também na quadra da Sport Nico, que já veio de uma época ali de 2000, 2001, já tinha saído dos anos 90, o pessoal fazia baile na quadra. E fora as quermesses que tinha também. E eu lembro que os bailes dessa época aí que foram a febre. Geralmente a gente gostava muito de baile mais espaçoso, né? Para abrir uma roda grande. E aí o baile era movido por sequências de estilos musicais. Aí o pessoal ficava na espera, né? Ou então o pessoal ficava muito voltado, eu vou para um baile que toca mais black, mais rap e tal, mais música voltada pro break e pros saltos mortais. Chegando lá, a hora que tava tocando o som pesado, já era automático ali, o cara sentia aquela adrenalina da música ali e tal, ou ia incentivado pelas letras da música também, abriu uma roda e muitas vezes ali tinha vários caras que dançavam. Aí tinha cara que você já tinha uma rixa ali dentro do break com ele, ou então os caras entravam para cada um apresentar o seu movimento, o seu salto, ou então, às vezes tinha dois caras muito bons no baile, os caras tinham rixa. Os caras entravam ali na roda, e aí ficavam os dois lá, fazendo ali movimentos bem difíceis, né? E o pessoal ficava olhando. Por exemplo, Guaianazes, ia já o pessoal que já treinava só daqui da quebrada de Guaianazes mesmo. Ferraz, era o Break, o Boca, o Bolacha, o Gabriel e o Nildo. Os caras iam com essa banca aí, então para quebrar os caras era difícil, porque nesses 5, 3 era fera nos saltos e 2 era fera nas manobras. Então se Ferraz perdesse para Guaianazes nos saltos, não perdia na manobra. Se perdesse nas manobras, não perdia nos saltos. O Nildo também era muito bom. Dos primórdios, assim, dos saltos mortais, assim, o que eu achava o número 1 era um que morava na Malvina, o nome dele era Daniel, popularmente chamado como Daniel Negão. Tinha o Chinha da Malvina, o Branco também era da Malvina, tinha o Velho da Vila Danci, tinha o Cascão aqui do Jardim Franganiello, tinha o Loso aqui do Jardim Franganiello. Cada bairro aqui tinha 10 caras assim que eram muito bons. Também no Jardim Aurora tinha o cara que tinha o apelido de Tenente, tinha o Zóio, tinha o Finado Sombra, tinha o Davi, tinha um pessoal bom pra caramba. Em todas as regiões aqui tinha, vai faltar nome aí, dos primórdios, né? Depois veio vindo a molecada também, que foi ficando boa. Eu lembro muito de alguns amigos, por exemplo, como você tinha o Bruce, você tinha o Bri, você tinha o Tuyá, que fazia flare, moinhos, tem o Finado Gilson, Cascão, Casquinha, toda uma galera que era do território, que são, né, alguns deles estão vivos ainda, né, e que o próprio Luciano daqui, que dava, o Luciano era mais de chão, moinho, flare, né, então você tinha uma galera imensa assim, né, de fato você não vai ter... Parece que pipocou, né, naquele período, muita gente fazendo, né, mas sim. É bom lembrar também o Denis, né, que pareceu o Bira aí também, que o Jordan participou depois, com a gente, o Jordan depois mais pra frente, né? O Robson da Vila. O 21, que participou também ali um pouquinho mais naquele tempo ali inicial, né? Então, o 21 era bravo, o 21 vivia dando salto no asfalto, mano. Ele ia ali mesmo sem estar preparado, ele encarava. E o 21 era um dos caras que unia o futebol com o mortal. Cada jogada que ele fazia, um gol que ele fazia, ele dava um salto. O salto era um momento de festejar também, um momento de alegria ali. Fui pra Nico, né? A Nico Sports tinha muito cara. E foi a primeira vez que eu vi o Nego Break. Nego Break voando. Ali foi louco, assim. Eu já dançava, mas não dançava como os caras. Eu tava aprendendo, né? Naquela época. E aí eu ia só pra ver os caras fazendo e falava, ficava lá olhando e tal. Eu falei, não, vou passar a semana inteira treinando pra voltar no baile e tentar fazer. Mas os mais pesados era assim, Lajeado, a galera do Lajeado era uma treta. E a do meu lado aqui, que era Guaianazes mesmo aqui pra cima, era outra treta, né? Que é quando os caras se batiam, né? Tipo, o Nego Break, a galera era aqui da Minerva, era pesadão, o Denis, a galera, e também tem essa galera de Ferraz também, era outra treta. Pra cá, Ferraz, pá, então... Tinha muito dessa rivalidade, assim,
bairrista e de comunidades assim, diferentes assim. Mas a Diana era a primeira que era do break. Ela treinava, ela fazia flare, ela fazia moinho e ela fazia saltos mortais para os dois lados. Então ela pegou muito cara lá que se achava bom e ela quebrava muito cara. A gente viu ela quebrar muito cara. Por exemplo, eu fazia parte lá da banca do Cascão, que era um grande nome na época ali na Franganiello, né? Então, assim, a gente ia para os locais apresentar, né? Rachar, né? Tinha essa nomenclatura também do racha, que era o ato de você ver quem era o melhor, né? As disputas que acontecia também, como o Pedro apontou, nos bailes, né? Que além dos bailes também acontecia nas escolas, né? Mas em um evento, por exemplo, lá no Projeto Radial, lá na Penha, disputando com uma outra galera da Zona Norte, da Zona Sul, essa galera conseguiu não só fazer a disputa, como também vencer. E ali criou um vínculo tão forte de amizade, de alegria, né? Um misto de diversas coisas, sentimentos, que passaram a se conversar e até mesmo mais à frente, anos depois, se transformaram em uma grill, né? Que aí vai profissionalizando, né? Vai criando do pó de serra, né? Para disputas e até mesmo para profissionalização. Tinha cara que fazia salto mortal na época, que se fosse um ginasta, pra época era medalha de ouro. E a gente fazia aquilo no barro, fazia no pó de serra. Então eu acredito que para aquela época, se tivesse um mesmo incentivo que teve, por exemplo, sei lá, na real não tinha pra ninguém, né? Não tinha incentivo pra ninguém. Se for ver futebol, não tinha incentivo. O skate estava começando a montar as pistas, né, e tal. Então estava tudo nascendo. Então acho que praticamente tudo que a gente fazia para não entrar para a vida do crime era válido. Se você for colocar isso como uma cultura, a pessoa quer ser artista, né? O cara é um artista, mas ele ainda não se encontrou. Mas quando isso não consegue alcançar, o cara tem um desânimo total de vivência, assim, de viver, e acaba se entregando para vícios, né? Então eu conheço muito cara assim que é perdidão, assim, que dançava break, fazia salto mortal e tal. E que hoje tá na rua e tal, tá no vício da bebida e tal, mas enfim, mano, acho que são histórias da vida, né? Nos bairros, igual veio crescendo nos anos 90 a criminalidade e o uso de drogas, você sempre estava rodeado, né, pelo crime e assim por pessoas violentas, né? Eu via muito, né? Só que é o seguinte, como você estava inserido dentro daquele movimento ali e você talvez não arrumasse atrito, não arrumasse nada, você era bem visto até pela criminalidade, pelo um cara violento. E eu cheguei a ver muito cara que estava no crime chegando a se interessar pelo movimento, pelo esporte. E muito cara bravo assim, que levou a braveza dele, a violência dele, levou como explosão dentro do movimento, né? Eu treinei e dancei o ano de 90 até 2000, início do 2001, 2003, e assim, eu já via que aquele pessoal ali, que já estava chegando aos 20, 21, 22, poucos estavam se interessando mais. Acho que até pelo fator assim do desenvolvimento do ser humano, que o cara, agora eu vou ter que vou trabalhar, aí às vezes o cara já casa, já arruma um filho, fator social, né? Aí o cara já não consegue ficar envolvido naquilo ali. E também eu vi aqui pra mim, assim, com 22, 23 anos, eu vi assim que talvez eu já estivesse um pouco velho para aquilo ali. Fisicamente assim eu via porque eu via que parece que para um moleque que tinha 4, 5 anos a menos do que eu, ele conseguia desenvolver mais. Mas quando você fala assim que, quando eu vi que foi acabando, foi ali em meados de 2004, 2005, para nossa região aqui, né? Eu sei que outros caras ainda continuaram, mas não na mesma intensidade. Ali veio uma nova geração, e também nessa época eu lembro que muita gente se profissionalizou, conseguiu até um DRT voltado para dança, e
começou a ter mais incentivo, ali 2005 para cima, começou a ter mais campeonatos mais organizados, né? E começou também o fenômeno da internet, né? Que aí o pessoal, porque na minha época era muito pré-histórico, né? Assim, eu lembro que a gente gravava muita coisa, mas uma câmerazinha numa JVC ali, e era difícil quem tinha uma câmera, às vezes a gente pagava um aluguelzinho para usar a câmera. Se eu fosse dar uma opinião hoje para as pessoas, né, é um esporte lesivo, altamente lesivo. Eu ganhei 2 artroses, né, uma em cada joelho e uma lesão no menisco, que com o tempo fui tratando e fui curando. Só que hoje em dia está muito mais fácil, porque tem muito mais orientação, tem muito mais informação na internet, tem muito mais instrutor. Naquela época a gente não tinha nenhum instrutor, não tinha uma orientação, não tinha nada, era por conta própria, cada um por si. Eu vim de um local onde a comunidade era carente, onde essa comunidade hoje é o Morro do Piolho, né, que evoluiu, que graças a Deus temos muitos campeões lá, outras atividades esportivas, mas tudo começou no colchão d'água com break, com dança de rua. Em 1990, na minha humilde infância, eu falei para eles: um dia break será referência e estará nas escolas. Break vai ser, vocês vão ver break nas Olimpíadas. E graças ao nosso bom Deus, Deus deu saúde e a gente viveu para ver esse momento. Por isso que o poder público precisa ter secretários atuantes, os prefeitos, as prefeitas dos municípios. Nós temos a pasta, por exemplo, da Secretaria de Esporte de Ferraz de Vasconcelos, que tem lá 7 milhões de investimento para que seja investido nos amadores, nos pequenos. Como é que o amador vai ser um profissional se não há incentivo algum? Eu acredito que a importância dos saltos mortais para a comunidade é pensar que aonde não existia Estado, né, não existia equipamento público, não existia área de lazer, a gente, enquanto quebrada, se reinventou, né, e ele fazia um contraponto também com a questão da violência, né. Eu acho que eu citei um momento antes que uma vez eu estava indo para esse Pó de Serra, que era ali onde atualmente é o céu lajeado, e eu chegando lá encontrei uma pessoa ferida a tiro, né? Então assim, a gente percebe que esses espaços, eles também estavam convivendo ao mesmo tempo com a violência, mas por outro lado nos livrava da violência, né? Tem essa importância, porque enquanto tirava a molecada da rua e ela estava ali tentando aprender o salto mortal, ela estava sendo livre dessa questão aí que era antagônica, né? Ela estava ali, acontecia no mesmo espaço, de repente em momentos diferentes, o lazer e a violência, né? Tava casado, né? Não tinha um dia que eu chegava no CDM que eu não cumprimentasse um por um. Era a regra. Como eu cheguei já novo, eu era orientado: mano, pega na mão dele lá. Ó, você não pegou na mão dele, pega na mão dele. Desculpa. E aí, tudo bem? E aí o toque já era diferente, que o toque era, você fazia assim, ó. O toque de break era assim, ó, você pegava. E você não podia fazer desprezo não, você nunca chegava assim e pegava na mão assim, sabe, com desprezo. Pô, se fizesse isso, você tomava um box, mano. Então essa coisa dos anos 90 ela foi muito importante de respeito, assim, que eu chamo de pedagogia da rua para aquela época, que hoje eu passo pro meu filho, assim, sabe? E o crescimento das quebradas, né, que não tinha mais lugares para você praticar aquilo, né, porque foi crescendo casas, foi crescendo prédios, então todos aqueles locais que a gente tinha não existiam mais. Hoje tem uma Resistência, que é uma fábrica de bloco, que ela também faz entrega de areia, que é um areião na cidade de Tiradentes. E ali a gente consegue ainda treinar ali, que o cara sabe que desde os anos 90 a galera vai lá para treinar. Então ali virou um local que não tem como, ali tem a Resistência até hoje para treino. Então com o CEL teve essa oportunidade de ter um tatame, ter um colchonete, ter um trampolim. Então a galera já teve esse avanço de sair
e o Cells tinha toda aquele aparelhagem para poder treinar. Então foi ali 2005, 2006 foram aparecendo esses espaços assim que eram possíveis. E ali se juntando com uma outra galera que nem sabia se queria fazer Mortal, mas que queria falar um pouco da sua realidade, queria ser pertencente de algum grupo, né? Então acho que isso foi muito importante, porque a gente vai ter vários outros resultados, várias outras questões que se expandiu a partir dessa relação, dessa galera, né? E aí você vai chegando em várias outras partes que eu digo até de maneira ousadas, né? Porque não foram ensinados a fazer, foram aprendendo no processo e foram fazendo, né? E isso dá um efeito muito grande para a comunidade, para o desenvolvimento humano, individual e coletivo, que é o que eu mais valorizo. Então o break ele foi uma entrada para mim para o mundo das artes, assim, né? Então eu fui estudar artes depois, fui ser professor, e aí eu já tinha essa bagagem da rua, né? Mesmo parando de dançar uns 10, 15 anos atrás, eu ainda continuo como um hobby, né? Dançando e tal, porque faz parte do espírito, assim, né? De se manter dançando. Então eu tenho o break como um estilo de vida, assim, né? As músicas que eu escuto em casa, tudo que eu assisto tem alguma coisa relacionada, as vestimentas, a arte que eu faço tem uma relação. Então o break eu levei pra vida, assim, é uma coisa que eu não quero parar. Este é um novo lance que eu vou ensinar. Quando eu falar mandar, você tem que quebrar. Todo mundo nesta onda tem que balançar. Na rua ou no parque, ou em qualquer lugar. Quadrar! Break, 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 break geral. Você só vai sair quando eu mandar. Chegando ao seu lado, eu vou te ligar. Não pode marcar bobeira com os donos do salão. Tem que se arrumar depressa ou vai ficar na mão. Quadrar! Break, 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 break geral. Se você não quebrar, você vai ter que dar 3 beijinhos na boquinha e quem não vai gostar? Bora! Break, 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 break geral. Break, 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 break geral. Todo mundo nesta onda